Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um recurso super legal que é continuando as nossas camadas de ajuste, mas dessa vez falar para vocês de uma das camadas mais importantes que a gente tem dentro do Photoshop, que é a camada Hue Saturation. Ela está nessa posição aqui, ó. Vou criar uma nova camada de ajuste no botãozinho Create New Fill or Adjustment Layer, vou clicar nele e a opção que eu quero é essa aqui, ó, Hue Saturation. Nós já vimos algumas delas, ó. Nós já vimos o painel Levels, nós já vimos o painel Curve, nós já vimos o painel Vibrance em outros vídeos, já vimos a opção de Color Lookup, Black White e hoje eu quero mostrar para vocês a Hue Saturation, que na minha opinião, junto com o Curves, é o mais importante que existe. Esse daqui é o nosso painel. Percebam que ela tem algumas opções. A princípio, o que chama mais atenção para a gente são esses três sliders aqui, onde nós temos a opção de Hue. O Hue é a matiz, é a cor propriamente dita. Saturation é a quantidade de cor que eu tenho numa imagem. E o Lightning seria a luminância dela. Se eu altero, por exemplo, a opção de Hue dessa imagem, olha só o que acontece. Eu consigo alterar as cores da imagem. Só que percebam que essas cores elas não são alteradas de forma homogênea. Eu não coloco, por exemplo, tudo azul, tudo amarelo, tudo verde. O que está acontecendo? Percebam que aqui do lado direito do slider Hue existe um número. Nesse caso aqui está menos 27. O que isso significa? Significa que a cor original que tinha na minha imagem está sendo subtraído o valor de 27. Ou seja, nessa opção aqui, por exemplo, do vestido dela, que eu tenho essa cor mais laranja, como eu coloquei o valor de menos 27, seria a matiz daquele laranja menos o valor de 27. A mesma coisa nessas cores aqui de trás, a mesma coisa na cor da cesta e por aí vai. Então, o valor que eu estou apresentando dentro da opção de Hue, ele está sendo subtraído ou somado da cor original. Agora, se você quisesse aplicar a cor homogênea em toda a imagem, aí em vez de você mexer simplesmente na matiz, no Hue, você deixaria marcada essa opção aqui embaixo chamada de Colorize. O que o Colorize faz? Ele vai colorir toda a minha camada baseado na matiz que eu escolher, no Hue que eu escolher. Se eu clicar na opção Colorize, percebam agora que ele está aplicando uma cor homogênea em toda a imagem. E eu posso escolher qual cor eu quero para a minha imagem. Além de você poder escolher a matiz, que é a cor, você também pode escolher a saturação para ela. Se você zerar a saturação, você deixa a tua imagem em preto e branco, em tons de cinza. Desmarcando ou não o Colorize, o Saturation e o Lightness eles funcionam igual. Se eu desmarcar o Colorize e zerar a saturação, eu também tenho a minha imagem em tons de cinza. Se eu der 2 cliques em cima de qualquer um dos valores aqui, Hue, Saturation ou Lightness, eu reseto os valores. Vou dar 2 cliques em cima do nome Saturation, ele zera para mim. Já o Lightness, ele é a luminância. Se eu arrasto para a esquerda, eu escureço. Se eu arrasto para a direita, eu clareio a minha imagem como se eu estivesse colocando uma película preta ou uma película branca por cima dela. Vou dar 2 cliques no Lightness novamente. Se eu marcar a opção Colorize, eu consigo escolher a cor, também escolher a saturação e também escolher a luminância ou Lightness, como eu faria sem o Colorize. Às vezes eu quero, por exemplo, criar um background mais homogêneo em cores para uma composição e deixar a imagem mais escura porque meu conteúdo aqui de cima vai ser mais claro. Ou eu posso deixá-la bem lavada porque meu conteúdo aqui de cima vai ser mais escuro. É uma opção bem fácil também de criar um background com uma imagem dessa forma. Vou dar 2 cliques na opção de Lightness. Vou desmarcar o Colorize. Então, galera, qual seria a melhor opção para eu estar trabalhando essa questão da alteração das cores da imagem ou saturação? No caso da saturação, não preciso me preocupar muito, porque o que eu posso fazer aqui é diminuir a saturação ou aumentar a saturação da imagem. Isso é bem simples. Às vezes você tem aquela imagem que não está com uma saturação legal, está muito lavada, meio
sem cores, você vem, ó, aumenta a saturação rapidinho e você ganha as cores de volta na imagem. Esse é um processo bem legal. Vou dar 2 cliques para tirar a saturação. Agora presta atenção no seguinte. Quando eu altero a Hue, vocês já perceberam que eu altero a cor de todos os objetos. Porém, o painel Hue Saturation ele é muito poderoso. E ele me dá a possibilidade de trabalhar não apenas em todas as cores de uma vez da imagem, mas em cores específicas. E você pode fazer isso de 2 formas. Primeira delas, aqui onde está escrito Master, você pode clicar e você vai ver que alguns canais estão disponíveis. Ó. Red, Yellows, Greens, Cyans, Blues e Magentas. Essas opções são as cores dos canais da imagem, tanto RGB quanto da opção CMYK, só que sem o preto, porque o preto no caso aqui não tem matiz, ele é neutro. Se eu clico, por exemplo, nas opções de Cyan, por exemplo, e altero o Hue, percebam ó, que ele não vai alterar as cores da imagem onde não tem o Cyan disponível. Mas aqui nessa seção, como eu tinha o Cyan, aí ele acaba alterando as cores para mim e só naquela região e de uma forma a fazer uma seleção muito precisa. E isso é super legal. Então, se eu quisesse alterar ó, só aquele detalhe, eu poderia fazer isso de uma forma muito fácil, de uma forma muito tranquila, simplesmente selecionando a cor que eu quero que altere, o canal que eu quero que ele altere. Vou dar 2 cliques para resetar o Cyan. Nesse caso, digamos que a gente queira dar um exemplo mais claro, que seria mudar a cor do vestido da modelo. Só que nesse caso, eu não sei qual seria o melhor canal para trabalhar. Na verdade, seriam 2, né, galera? Eu poderia trabalhar no amarelo e no vermelho. Mas digamos que a gente não soubesse. O que eu posso fazer? Em vez de eu chegar aqui no Master e escolher uma cor específica, eu posso utilizar essa mãozinha que está aqui, ó. Lembra que ela também tem lá no painel Curves? É bem semelhante à do painel Curves, essa aqui. Se eu clico na mãozinha e coloco o meu cursor em cima da imagem, vocês vão ver que tem um conta-gotas agora sendo representado. Se eu clicar em cima da cor do vestido da modelo, ó, vou clicar aqui no laranja, ele automaticamente selecionou para mim a opção de Reds, ou seja, ele entendeu que o que está predominando naquela região são os vermelhos. Ele acabou de limitar a área de atuação do Hue Saturation a essa área que vocês estão vendo aqui ó, no meu slider. Essa é a área de seleção. E se eu alterar, por exemplo, a matiz, eu vou conseguir alterar ó, só os vermelhos da minha imagem. Por que o rosto, por que a pele da minha modelo e essa parte aqui da cesta também está alterando? Porque nesse caso, eu tenho vermelho também na pele e na cesta. Mas a gente poderia resolver isso de uma forma muito simples. Simplesmente trabalhando com máscara e dizendo para o Photoshop que eu não gostaria de alterar as cores da pele e da cesta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou só escolher uma cor aqui qualquer. Uma cor diferente da original. Digamos que eu quero o vestido dela um verde. Ó, posso escolher aqui os tons. O Lightning não é tão interessante quando a gente fala de cor, galera. Porque geralmente ele não fica tão interessante mesmo. Ó, deixei o vestido dela verde. Só que nesse caso, como eu falei para vocês, eu não gostaria que ele pegasse na pele dela. O que eu poderia fazer? Ó, máscara do Hue Saturation selecionado. Eu já fiz um vídeo sobre as máscaras. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá depois que você vai entender o processo aqui de forma mais fácil. Se a minha máscara é branca e eu quero ocultar as áreas que o Hue Saturation está atuando, eu vou pegar meu brush e vou pintar de preto. Porque se a máscara é branca, ela está exibindo tudo, todas as áreas que eu pintar de preto, eu oculto o efeito automaticamente. Então, ó, vou aumentar um pouquinho o tamanho do brush, estou com o brush selecionado, cor preta, máscara selecionado. Vou dizer, ó, não quero que ele aplique aqui na cesta. Não quero que ele aplique aqui na pele dela, nem na plaquinha que estava ali atrás. Ó, não quero nada dessas áreas aqui. Não quero que ele aplique no braço dela. Vou dar um zoom aqui para melhorar a minha precisão. Ó, não quero que ele aplique nessas áreas. E aí eu vou simplesmente ó, tirando o efeito das áreas que eu não quero aplicar.
Mesma coisa aqui no dedinho. Lembrando que eu estou trabalhando com máscara, tá, galera? Então, se eu errar em qualquer região da minha pincelada, por exemplo, ó, entrei um pouquinho ali no vestido. Eu simplesmente peço para inverter as cores, posso usar o X para isso. Olha, inverte a cor do primeiro com o segundo plano. E pinto de branco de volta, ó, a área que eu gostaria de corrigir. Inverto para o preto novamente e continuo o processo. E por aí você vai, até você ter toda a tua área que você gostaria de trabalhar aplicada o efeito. Aqui eu não vou gastar tanto tempo com uma seleção tão precisa, porque vocês já viram o vídeo de máscara, ou se ainda não viram, vocês podem ver e ver como é que ele trabalha. E aqui eu quero mostrar ainda alguns outros exemplos para vocês. Vou diminuir só mais um pouquinho, passar aqui, ó, no cotovelo. Lembrando, errou, inverte a cor de volta, vai lá e aplica. Opa! E assim você vai ajustando aqui na parte do rosto dela também, ó. Você percebe que não é um ajuste difícil. A gente consegue trabalhar até de forma bem rápida, de forma bem simples. E é um processo muito bom, bem interessante, porque é um processo que dá para você aplicar na maioria dos seus trabalhos. Justamente por não ser nada que demande um tempo muito longo para você estar trabalhando. Ó, diminuir um pouquinho só para pegar aquela área ali mais embaixo. Aqui eu errei e vou trazer um pouquinho de volta do vestido. Beleza, não vou perder tanto tempo ali. E agora vocês percebem que eu estou com a cor do meu vestido diferente, do vestido da modelo. Se eu der 2 cliques no Hue Saturation, ele abre o painel de volta. Se eu acessar os Reds novamente, que foi onde eu fiz a edição, e trocar as cores novamente, ele só vai aplicar agora no vestido, ó, porque ele já está mascarado. Então, nesse momento, eu consigo fazer, ó, a edição das cores da forma que eu quero, galera. E nós temos um trabalho muito rápido de ser feito, com uma precisão muito grande. Isso é muito interessante. Isso é muito fácil de fazer. Um outro exemplo bem legal que eu quero dar para vocês, ó, vou resetar todas essas opções, clicando no botãozinho aqui de reset, ele vai resetar todo o trabalho para mim. Vou trazer novamente a minha máscara para branco. Cliquei na máscara. Como a cor do meu foreground, que é a cor do primeiro plano, está o branco, eu vou segurar a tecla Alt e vou dar um Delete para ele preencher a minha máscara com a cor do primeiro plano. Então, Alt, Delete, preenche a layer com a cor do primeiro plano. No meu caso, como a máscara estava selecionada, ele fez isso na máscara. Volto para o Hue Saturation, vou desfazer o efeito. Minha imagem volta ao original. E eu vou dar só mais um exemplo para vocês de uma forma bem tranquila para aplicar um efeito bem interessante. Se eu tenho acesso a cada um dos canais da minha imagem e eu sei, por exemplo, que nesse vestido eu tenho predominantemente o vermelho, olha só o que eu posso fazer. Posso entrar em cada um dos canais, com exceção do vermelho, por exemplo, amarelos, 0 saturação. Greens, 0 saturação. Cyans, 0 saturação. Blues, 0 saturação. E o magenta, 0 saturação. E nós temos esse efeito na nossa imagem, que é muito legal. Ou seja, eu tirei basicamente todas as cores e deixei só a cor que eu gostaria que tivesse visível na minha imagem. Esse é um efeito, galera, clássico e é um efeito bem simples de ser feito, como vocês puderam acabar de ver aí no vídeo. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês já não é mais nessa imagem. Eu vou abrir aqui a segunda imagem. Ó, essa imagem dessa floresta aqui, desse caminho. E nesse caso, digamos que eu queira mudar a cor do ambiente. Por exemplo, eu estou com uma imagem aqui mais amarelada e eu gostaria, por exemplo, de dar um tom mais de outono para essa foto. Muito simples, utilizando o painel Hue Saturation. Então, ó, nova camada de ajuste, Hue Saturation. Nesse caso, eu posso usar a mãozinha ou escolher a cor predominante aqui, ó. Nesse caso, eu já sei que quem predomina é o amarelo, tá, galera? Porque dá pra gente ver aqui que está bem amarelado. Mas digamos que eu não soubesse. Clico na mãozinha, clico na cor que eu quero. Ele selecionou para mim, ó, os yellows. E aí eu posso agora escolher o tom que eu quero para minha imagem. E nesse caso eu quero um tom mais de outono. Desse jeito. Percebe que eu consigo alterar totalmente o mood da minha imagem, a sensação da minha imagem,
de uma forma super simples de trabalhar. E eu tenho uma imagem, ó, clicando aqui no olhinho para ver o antes e depois, totalmente diferente do que eu tinha antes. Essa área aqui, ela não alterou também de forma mais interessante, porque aqui não é amarelo, aqui ele está com um tom mais esverdeado. Se eu escolher, por exemplo, aqui a cor verde, ó, os greens, e alterar a matiz, ó, percebam que lá no fundo ele já altera agora. E eu também posso deixar com o mesmo tom mais quente que eu escolhi para a minha imagem ali de cima. Ó. Um jeito fácil de você ver onde é que o efeito está sendo aplicado é o seguinte, ó. Se eu aumentar toda a saturação, você vai perceber que a imagem vai começar a ficar marcada em algumas áreas, ó. Isso é interessante porque se eu mover o slider de seleção aqui embaixo, eu consigo ver ele atuando em áreas diferentes, ó. Ó. E desse jeito eu posso escolher qual a melhor área de atuação para minha imagem. Vou dar um Ctrl Z aqui nesse primeiro momento. Vou voltar a saturação para o 0. Ó, tenho a minha área de atuação lá atrás. Eu quero ela um pouco mais quente assim. Só que em vez de trabalhar com esse espectro menor aqui do verde, ó, que é essa área mais central, olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar nessa região do slider e vou abrir o meu slider para que ele pegue, além dos verdes, um pouco mais de ciano. Ó, cliquei, comecei a arrastar para a direita, ele vai abrindo e você vai percebendo no mapa, ó, que eu vou conseguindo ocupar áreas maiores. Ou seja, além de pegar aquele verde que estava selecionado, agora eu pego os cianos também. E aí eu consigo uma seleção muito mais precisa, ó, naquela área que eu queria editar. Se eu fizer o antes e o depois, consegui trabalhar minha imagem de uma forma muito fácil, muito tranquila, com essa camada de ajuste super poderosa que nós temos disponíveis no Photoshop. Isso, galera, é o poder de trabalho com Photoshop. É muito tranquilo de trabalhar com ele. Aqui ainda nessa imagem, se você quisesse trabalhar cores diferentes, deixa eu resetar meu Hue Saturation, você poderia criar layers diferentes de Hue Saturation. Por exemplo, você poderia criar uma só para mudar a cor do vestido, outra só para mudar essa cor do painel aqui atrás, outra só para mudar a cor da cesta. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de cor de objeto, de sapato, de blusa, calça, roupa, cor de carro, todas essas coisas. Você consegue fazer essas alterações de uma forma muito fácil e muito simples. Então essa é uma dica fantástica que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece de dar o like no vídeo. Galera, não esquece de se inscrever no canal para que o canal possa crescer e mais pessoas que gostam do Photoshop e querem aprender um pouco mais também possam aprender juntamente com a gente desses conteúdos que são tão legais e que vão ficar cada vez melhores, porque meu objetivo é fazer cada vez mais e mais vídeos e compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.